Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e nesse vídeo você vai aprender como funciona a eletricidade, tensão, corrente elétrica, eletromagnetismo e muito mais. Esse é um complemento do vídeo A História da Eletricidade, que se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, corre lá que vale a pena. Antes de começar, preciso pedir uma ajuda para que nosso trabalho de levar a ciência de forma simples e para todo mundo continue firme e forte. Clique aqui embaixo e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, isso vai nos ajudar bastante. Uma das definições de eletricidade é uma forma de energia natural que pode ser armazenada, transportada, capaz de iluminar, aquecer ou fornecer energia para as máquinas. Mas como isso funciona? O que é essa energia e como ela é gerada ou transportada? É isso que vamos ver agora. Para entender o que é eletricidade, primeiro precisamos entender o que é o átomo e um resumo de como ele se comporta. Um átomo é uma unidade básica da matéria. Tudo que está ao seu redor agora é composto por átomos, inclusive você. E cada átomo tem composições específicas, e é isso que dá a diferença dos materiais. O átomo é formado por prótons, que têm a carga positiva, nêutrons, que têm a carga neutra, e elétrons, que têm a carga negativa. O núcleo do átomo é onde ficam os prótons e nêutrons, e os elétrons orbitam o núcleo em uma camada chamada eletrosfera. A eletrosfera é dividida em camadas que determinam a posição e nível de energia dos elétrons. Essa parte, chamada de distribuição eletrônica, é um pouco complexa, mas bem legal. Não vou entrar em detalhes para não alongar muito, mas se vocês quiserem, deixe aqui embaixo nos comentários que fazemos um vídeo exclusivo sobre o tema. O importante agora é saber que, assim como quase tudo na natureza, os átomos buscam a estabilidade, e os elétrons ficam ao redor do átomo. Como dito acima, cada átomo tem composições específicas. Isso podemos ver na tabela periódica. E quando falamos de eletricidade, dividimos os materiais em duas características principais, os condutores e os isolantes. Metais são bons condutores, e usando como exemplo o cobre, que é um material mais usado para transporte de energia elétrica, inclusive aí na sua casa, vamos entender por que ele transporta muito bem a eletricidade. O átomo de cobre é composto por 29 prótons e 29 elétrons, com um elétron na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, que sofre menos interação com o núcleo. Esse elétron único e distante do núcleo fica meio que solto dentro da estrutura, porque para manter a estabilidade é mais fácil o átomo perder esse único elétron e ficar com a camada interna completa do que ganhar vários elétrons e completar a camada mais externa. E quando temos vários átomos de cobre juntos, como em um fio, existe ali muitos elétrons livres, e o nome dado a isso é mar de elétrons, porque realmente são muitos. Para ter uma ideia, um pedaço de cobre existe 10 a 29 elétrons por metro cúbico. Todos esses elétrons livres dentro do metal ficam vagando, sem ordem alguma, até que seja aplicada uma tensão, como uma força que empurra os elétrons de átomo em átomo, gerando uma corrente elétrica. Isso força os elétrons em uma única direção, como a água que percorre o rio, por isso o nome corrente elétrica. Já os materiais isolantes são chamados assim porque, diferente dos materiais condutores, não possuem essa estrutura com elétrons livres em grande quantidade. Normalmente, os átomos e moléculas são estáveis, com nenhum ou poucos elétrons se locomovendo entre o material. Por isso, se chegar uma corrente elétrica, não muda muita coisa. Os elétrons que chegam não têm um bom caminho a seguir. Bons materiais isolantes são plástico, silicone, madeira. É por isso que o fio que corre eletricidade aí na sua casa é de cobre e revestido com plástico. A parte interna conduz muito bem a eletricidade, a parte externa protege muito bem. Isso não quer dizer que a eletricidade não passa por materiais isolantes. Ela passa, mas para isso é preciso uma tensão bem alta. Por exemplo, o ar não conduz bem a eletricidade, mas raios normalmente são gerados com tensões bem altas, podendo chegar a 1 bilhão de volts. Isso é suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar, tornando possível a condução elétrica.
Inclusive, o raio não cai reto justamente por isso, porque ele sempre busca no ar o caminho menos isolante ou com mais facilidade de condução elétrica. Agora que entendemos como funciona o átomo e por que os materiais são condutores e isolantes, vamos entender dois conceitos bem importantes: tensão e corrente elétrica. Ainda pegando o gancho da explicação acima, vimos que os elétrons ficam livres em um condutor, e se todos seguirem uma única direção, temos uma corrente elétrica, que é o deslocamento desses elétrons livres de átomo em átomo seguindo uma única direção. Quanto mais elétrons, maior a corrente. Mas o que faz esses átomos se deslocarem? A tensão. A tensão também é chamada de diferença de potencial, ou DDP. E a tensão nada mais é do que a força que faz os elétrons se moverem. Vou tentar explicar de uma forma bem simples. Uma bateria funciona com uma corrente contínua. Nela você tem placas com compostos carregados de elétrons de um lado, o que torna esse lado negativo, e do outro lado, placas com compostos com falta de elétrons, o que torna esse lado positivo. A diferença na quantidade de elétrons é a diferença de potencial, ou DDP. E como sabemos que a natureza busca o equilíbrio, com o circuito fechado, os elétrons sempre vão fluir do lado carregado negativamente para o lado positivo. Essa força natural que faz os elétrons saírem de uma placa negativa para uma placa positiva é medida em volt. E em uma bateria, por exemplo, os elétrons saem de uma placa para outra com uma força de 24 ou 48 volts. Ou seja, a bateria tem 24 ou 48 volts. Assim que os elétrons passam da placa negativa para a placa positiva, a bateria entra em equilíbrio e fica com a mesma quantidade de elétrons em ambas as placas. Como a quantidade de elétrons nas duas placas agora são iguais, a diferença de potencial entre elas é zero, ou seja, a bateria possui 0 volts, ou se preferir, a bateria está descarregada. Legal, mas como essa energia é gerada? Em uma usina geradora de energia elétrica de corrente contínua, o funcionamento segue o conceito de eletromagnetismo proposto por Faraday. Ou seja, uma corrente elétrica em um fio gera um campo magnético e o inverso também é verdadeiro. Quando colocamos um fio em um campo magnético, é gerada uma corrente elétrica, como se a força magnética empurrasse os elétrons adiante. Então, para gerar um fluxo contínuo, basta colocar um ímã em contato com um fio em formato de espira. Porém, para que esses elétrons continuem fluindo, é preciso continuar empurrando, e para isso, podemos simplesmente girar o fio. Assim, teremos o fio cheio de elétrons passando continuamente pelo campo magnético e sendo empurrado para frente. E para a corrente não mudar o sentido, é usado um comutador, um anel cortado que garante que um lado sempre teremos elétrons saindo e o outro lado teremos elétrons chegando, gerando uma corrente elétrica contínua. E para minimizar os picos da corrente contínua, é só aumentar a quantidade de espiras. Assim, teremos mais anéis comutadores e a corrente não chega a cair muito, porque já passa para o outro anel, mantendo uma corrente contínua constante. E como vimos acima, a tensão é a força que empurra esses elétrons. Quanto maior o campo magnético e maior a quantidade de fios, maior é a tensão. Os elétrons saem pelo lado negativo do cabo principal, que é chamado escova, e percorrem todo o trecho até a residência e retornam pelo lado positivo. Na corrente alternada, não muda muita coisa. A diferença é que não temos um anel comutador, mas 2 anéis coletores, porque a ideia da corrente alternada é que ao girar a espira, a corrente flua por um lado e quando dá meia volta, esse pedaço de espira deve chegar ao outro polo do ímã, invertendo o sentido dos elétrons. Diferente do comutador mencionado acima, os anéis coletores estão ligados diretamente nas espiras, assim os fios vão receber elétrons em um sentido e depois em outro sentido. Isso é a corrente alternada, e cada ciclo que se fecha foi dado o nome de Hertz. Na sua casa, se você mora no Brasil, a eletricidade funciona a 60 Hz, ou a 60 inversões por segundo. Usando uma usina hidroelétrica como exemplo, a tensão vem justamente da força eletromagnética e da potência da queda d'água que faz girar a turbina. É por isso que em uma usina as turbinas são gigantes, porque a tensão que sai de lá normalmente é bem alta. A usina de Itaipu, por exemplo, as turbinas geram 18 kV. Saindo dos geradores de uma usina de corrente alternada,
Esses fios seguem para uma subestação elevadora, onde teremos transformadores que vão aumentar a tensão e diminuir a corrente, usando o conceito de indução proposto também por Faraday. Assim, teremos menos perda de corrente, podendo levar energia a locais distantes, através de torres e linhas de transmissões. Ainda usando como exemplo Itaipu, a subestação elevadora sobe a tensão acima de 500 kV. E daí, as linhas de transmissões percorrem uma distância enorme até chegar nas cidades. E lá existem subestações rebaixadoras que realizam o processo inverso, também usando o conceito de Faraday, e reduz a tensão. E das estações rebaixadoras saem 3 cabos que vemos nos postes. Essas são as linhas de distribuição de média tensão, normalmente de 13.800 volts. E quando chega bem próximo à sua residência, normalmente possui um poste com um transformador, que reduz a tensão de 13.800 volts para 127 ou 220 volts. E daí entrega até a sua residência através de um ramal de ligação, já pronto para o consumo. E assim que funciona a eletricidade que ilumina o mundo. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e comenta aqui embaixo, isso nos ajuda a levar o conhecimento adiante. Um grande abraço e até a próxima!